Oi gente, hoje eu tô aqui com mais um convidado e esse é o Tavião, que provavelmente vocês conhecem, né? Espero, ou não. Espero que eu ganhe mais inscritos agora. Ai, com certeza, né? Porque aparecendo no meu canal agora vai dar certo o teu trabalho. Agora vai. O Tavião tem 2 canais, but he's going to tell you about them in English, because he speaks English really well, right? I try. Okay, you do. I have 2 channels, Rolê Gourmet, which is a cooking channel, which I do with a friend, PC Siqueira, and a new channel that needs subscribers. Please subscribe. Coisas que nunca vivi ou evitava viver, where I do things for the first time. Yeah, and it's a great channel too, I love it. Então a gente vai falar um pouco sobre a tua experiência com o inglês e como vocês puderam ver, o Tavião fala inglês muito bem. Então a primeira pergunta é, como que tu aprendeu inglês? Com o videogame. Videogame. Videogame e música. Tá, mas Basicamente. Cara, eu era uma pessoa muito solitária, cara, então eu não tinha muito o que fazer. Eu fiquei escutando música, jogando videogame a grande parte da minha infância e adolescência e era tudo em inglês, então o jeito era aprender. Não, era uma coisa assim, ou eu aprendia para entender o que estava acontecendo ou eu ia ficar meio que alienado daquilo ali. Mas eu lembro, cara, que logo cedo eu entendi que ia ser importante para mim aprender inglês. Eu lembro quando eu estava no pré-2, ainda aprendendo a ler de verdade, e a professora um dia falou assim, quem sabe o que significa day, né, em inglês? E daí um garoto levantou a mão, mó afobado, eu sei, significa dedo. E daí, tadinho. Tadinha. E lembrou do Chaves, Amarelo? E daí eu fiquei assim, tipo, poxa, que foda, né, cara? Porque ficou um clima meio chato, mesmo pro pré-2 ficou um clima meio chato. Mas tu já sabia que não era dedo? Eu sabia que era dia, daí eu já falei assim, então é importante, eu falei, isso aqui é importante eu aprender na minha vida. Então foi uma preocupação que eu tive desde cedo, se fosse pra minha vida como um todo e pra entender mesmo o joguinho e a música que eu curtia na época. Mas aula então não fez? Eu fiz na escola, eu estudei no Objetivo, que é uma escola boa. E tinha ali o curso de inglês da própria escola. Minha mãe me colocou no inglês quando eu era moleque, mas é muito ruim, né? O quê? Fazer aula de inglês é muito chato quando você é adolescente, você vai meio que por obrigação, às vezes eu fiz ali. as minhas aulas, eu tinha altos games, era super legal. Pois é, cara, mas daí eu ia lá e... Não tava afim, não tava motivado pra isso, né? Pra falar não. E daí eu senti que não me fez muito bem. Então meio que foi mais na base de aprender sozinho mesmo. É claro que isso deixa um buraco muito grande de gramática, essas coisas. Eu ia te perguntar, quanto à escrita, assim, a gramática, como que tu aprendeu? Cara, também foi com videogame, cara. Assim, no começo de 97 ou 98 eu descobri um site de críticas de jogos de PlayStation e o cara falou, vocês não querem... E ele falava, você não quer fazer crítica para jogos? Me escreva, não sei o quê. E eu comecei a escrever para esse site, eu fazia crítica de jogos de PlayStation e foi quando eu aprendi a meio que estruturar. Mas em inglês? Em inglês. Que demais. O cara era sueco. Era um site mó de fã, não era nada importante, mas... Mas olha que importante pra tua carreira hoje em dia, né? Já trabalhou com internet e rádio. Sim. Daí estava ali fazendo, testando mesmo, né? Então acho que o principal mesmo foi eu ter muito espaço para errar. Não teve muito medo? Assim, porque nos cursos, na escola, você fica às vezes meio chateado, se eu errar, se eu falar errado, né? Então, como eu estava aprendendo meio que sozinho, eu não tinha essa pressão. A minha curiosidade é, e como praticava a fala? Eu entendo que no videogame tem muito contato com a língua, na música também, mas pra falar? Cara, eu não pratiquei, isso é uma coisa que eu tenho muita vergonha de falar em inglês com pessoas que falam português. Eu fico pensando, eu consigo falar na sua língua, então eu não tenho porquê. Fica meio artificial. Então o que rolou foi que assim, chegou um ponto na minha vida onde eu comecei a trabalhar pra fora com a Tastemade, quando eu comecei a fazer o Rolê Gourmet. E eu fui obrigado a começar a fazer reuniões em inglês. E é incrível o quanto é a prática, né? É uma coisa que assim, se eu passar um mês sem falar inglês, você perde tudo, né? Total. Não perde tudo, mas assim, você volta muito pra trás. Dá uma enferrujada, né? E agora como eu trabalho trabalhando no YouTube, eu tenho reunião em inglês, sei lá, uma vez, dia sim, dia não. Então eu sou obrigado a falar bastante. E, cara, é isso, você tem que dar a cara a tapa. O mais complicado pra mim, e esse foi o ponto onde eu acho que eu realmente melhorei, foi quando eu parei de ter vergonha de errar. Então, assim, quando eu erro, eu já não fico mais preocupado. Puta, errei agora, como que eu...
eu entro no jogo, eu falo, pô, não sei como fala tal coisa. E ok, né? A gente vai usar uma estratégia pra descrever aquilo que a gente não sabe falar, né? Eu acho que isso é bom, a gente saber como se fazer entender, mesmo que não Sim. saiba, que não seja a palavra ideal. Porque muitas vezes a gente não sabe se fazer entender em português. Então fala mais assim sobre como o inglês te ajudou no teu trabalho eu em dia, no teu trabalho no Google, e também, pra quem não sabe, o Tavião foi tradutor, né? Fui tradutor por 7 anos, cara. E quando eu virei tradutor, né, quando eu comecei a pegar trabalhos de tradução, foi que eu percebi, primeiro, que eu não sabia inglês. É muito difícil. E nem português, né? E nem português! E nem português, cara. Eu vi o muito quanto... Às vezes a galera vai e bota no currículo lá, fluente em inglês. Cara, às vezes você não é fluente em português, cara, no texto. Na habilidade, né, de escrita. Cara, foram 7 anos onde eu aprendi coisa pra caramba. E eu percebo que, assim, tudo que eu aprendi com música, com videogame, com época de tradução, tudo que eu aprendi, no fundo, meio que foi somando. Eu percebo que desde esse primeiro dia, onde eu vi o garoto falando que day era dedo, até hoje, foi um aprendizado contínuo. E que tudo que eu fiz na vida meio que tinha a ver com isso, assim, ou me facilitou pra caramba. Sim, né? porque o inglês tá muito presente, né, em todas as profissões, na verdade. Eu queria que não fosse assim, às vezes, que as pessoas fizessem um esforço maior de aprender a nossa língua, mas não é a verdade, Eu cara. entendo, mas como é a língua internacional, né, é muito mais fácil que todos aprendam uma língua em comum e essa língua escolhida foi o inglês. E, cara, Escolhida não, né, não que- aleatoriamente, não né, foi por escolhida. questões históricas. Mas eu acho que é fantástico isso, porque assim, a coisa mais difícil no mundo, eu acho, é você se fazer entender. Isso na sua própria língua, né? Então, acho que você saber se comunicar é um negócio que facilita tanto a sua vida, cara. E você saber se comunicar em inglês, puta, cara, dá muito um avanço e uma tranquilidade para que você consiga conversar, às vezes em coisas de trabalho, ou com amigos, ou mesmo quando você tá viajando, você vai pedir um rango num lugar, sabe? Exato, e eu lembrei agora até no Rolê Gourmet, tu não fez um vídeo em inglês? A gente fez Fez, lá na né? Taste Made, a gente gravando, acho que os shots do arco-íris. E cara, eu acho que é isso, assim. E o PC também fala, né, inglês bem. Fala. Imagina se você não falasse, vocês poderiam perder uma oportunidade de fazer um vídeo Sim. super legal, internacional, sei lá. Exatamente, então acho que é bacana essa coisa que você tem muito mais possibilidades quando você fala uma outra língua. Por acaso eu só falo inglês, eu gostaria até de falar outras línguas. Eu também. Mas eu não sei, cara, eu sinto que foi um processo muito longo para aprender inglês, então eu não sei se eu conseguiria fazer com outra língua. Sim, as pessoas acham que pode aprender em 4 meses, né? Como vendem por aí, viu? O Tavião tá dizendo a mesma coisa que eu tenho dito pra vocês. É um trabalho de uma vida toda, É um cara. processo. E voltando à carreira de tradutor, por que tu decidiu parar com a carreira de tradutor? Cara, eu trabalhei 7 anos com isso. Bastante tempo. E todo mundo me fala assim, pô, me dá uma dica, como que eu começo e tal. Assim, é um ramo bem difícil, cara. Porque você precisa de experiência para conseguir trabalho, mas também é difícil conseguir trabalho sem experiência, né? É verdade. Então, eu demorei um bocado para engrenar mesmo na profissão e depois eu vi, cara, que era uma profissão extremamente solitária, cara. Trabalhava sozinho em casa, era uma coisa que assim, você não ganha mal, mas tem que trabalhar muito para ganhar bem. E quando eu percebi, cara, eu tava lá 7 anos fazendo aquilo, eu tinha traduzido, sei lá, 30, 40 livros. Era tradução literária, né? Literária. Eu acho muito difícil fazer isso. É bem difícil, cara. Eu acho que eu só fiquei bom mesmo nos meus últimos 2, 3 livros. Ai, conta pra eles um livro aí que tu traduziu. Cara, o último que eu traduzi, que eu mais gostei, foi o Como a Música Funciona, do David Byrne. Deu muito trabalho, mas, cara, eu aprendi muito. Acho que o legal... Vocabulário E ou da vida, né? Entendi. Assim, é um livro fantástico. Achei, pô, eu era pago pra ler, né? Era muito legal. Então, era muito legal, mas eu ficava muito sozinho, cara. Eu vi que eu tava perdendo meio que, sei lá, o traquejo de conviver com pessoas, cara. Então, eu senti que tinha traduzido um monte de livros e o máximo que eu ia fazer pro resto da minha vida era traduzir mais. Sim. Mas o que pesou mesmo é que, putz, eu queria trabalhar com outras pessoas, cara. Eu tava difícil. Eu cara. entendo porque eu tenho feito isso no doutorado e parece que 4 anos tá virando uma eternidade, assim, porque eu ficar presa dentro de casa dá um... Eu fico meio depresinha às vezes. Pra caramba. Depresinha, por isso que eu comecei meus vídeos, sabia? Pois é. Porque pra eu me também. comunicar, nem que fosse... Olha, Sim, legal, ela- né? Porque senão eu ia estar morta, gente. E cara, se vocês quiserem, posso até colocar uma imagem aqui de como eu fiquei, cara. Eu engordei pra caramba. Eu também engordei. Eu te mando a Mas eu foto vou depois. emagrecer. Não, você tá não, mas fantástica. mas eu- E eu fiquei mesmo gordo, empapada, o caramba, assim. Eu tava pesando 13, 14 quilos a mais do que hoje. Nossa. Foi uma época complicada porque era isso, a minha diversão era comer e beber à noite, cara. Não que isso tenha mudado muito. Segue mas- ele no Instagram, vocês vão ver do que ele tá falando. É. Bom, então algumas perguntas rápidas só pra terminar o vídeo. Qual foi a tua maior dificuldade no inglês? Que foi no passado ou que ainda é? O TH, cara.
Jura? Eu não consigo. Mas fala perfeitamente, imagina. Não, mas foi difícil. Então eu vou deixar o link pro meu vídeo aqui, daí tu assiste. Você fez um vídeo sobre o Sobre TH? o TH. Segunda pergunta, você já pagou algum mico por causa da língua, assim? Cara, teve uma vez que uma amiga minha, uma colega minha da TasteMade veio pra cá e eu tinha acabado de aprender um termo, que era pitchman, que é o cara de vendas. Tá, e tu tava louco pra usar. Eu tava louco pra usar e eu vi ela se expressando muito bem e eu falei assim, nossa, você é mó pitch woman, né? E daí, não funciona, eu nem sei. Não, é porque eu não falei tão bem, ela entendeu bitch woman. Nossa. E daí ela falou, o que você tá falando? E daí eu falei, não, calma. Né? Então, cuidado quando você vai falar coisas com Mitch. E eu sei qual foi o teu erro. Porque tu não deve ter aspirado, tu não falou pitch. E quando e quando não aspira, o nativo vai entender como B. Que Isso loucura, é comprovado cientificamente. Aí, foi esse o vacilo. Outra coisa que eu já não tento mais falar é beach. Eu não consigo falar Bitch. praia, eu não... Pensa num E. Se tu pensar Bitch. num E, fala quase um E, não vai errar. Tá. Bitch, beach. Bitch. Perfect. Vou tentar em breve, num ambiente controlado. E algo que você ainda quer melhorar no seu inglês? Cara, eu acho que uma coisa que eu sinto é que eu falando inglês eu tenho uma entonação diferente. Sabe, meio que criei uma voz Uma voz? em inglês. Não sei, diferente eu falando em inglês do eu falando em português. Eu não acho que tu muda de voz. Eu acho que tu tocou num ponto muito importante, porque eu também tenho um inglês muito avançado, muito bom, mas isso que tu nota é a realidade. A maioria das pessoas consegue chegar num nível de proficiência muito alto e a última coisa que consegue alcançar como um falante nativo é a entoação e o ritmo. Porque o português e o inglês têm ritmos diferentes. Isso é uma coisa que não é difícil conscientemente a gente controlar, entendeu? Sim, eu sinto que eu me expresso de uma outra forma. E em português é engraçado que eu consigo falar já sem precisar pensar antes. É meio como se eu estivesse cantando uma música, sabe? Sim. O inglês não, o inglês ele ainda exige o pensamento estratégico antes de pôr pra fora. Mas é só porque a gente tá aqui no Brasil. Eu acho que com um pequeno período de imersão isso já Mas cara, sabe um negócio que é engraçado? Sempre que eu viajo e fico um tempo fora, eu fico muito cansado, cara. Sabe quando você passa o dia inteiro falando inglês, assim? E você até se comunica legal, mas você chega em casa e fala, meu Deus. Não é a nossa língua materna, é um esforço, né? Às vezes até dor de cabeça, né? Mas o que me fez bem foi isso, foi aprender que é normal. Bom, então pra finalizar, você pode dar uma dica ou um recado pra quem tá aprendendo inglês, mas in English, please. Eu vou ficar com vergonha. Então. But I guess one good tip about learning English is to find something that you really like that is in English and try to study with that. For example, I remember that the first record that I ever got in my hands, my first CD, was The Melancholy Infinite Sadness by Smashing Pumpkins. I love that. And I was a really sad teenager. I had nothing really to do with my life. And I spent afternoons and afternoons listening to that record and trying to understand what was being said in those songs. And even though that was quite a sad period of my life, it was quite productive because it was the basic. You were learning the language. Yeah, and so it was helpful. So even the shitty stuff about your life, you can turn it up and do something positive about it if it's in English. What a beautiful message. I'm about to cry now. Não, muito I legal. cried a lot When you were a listening to teenager. that. Yeah. Bom, muito obrigada por ter aceitado. Obrigado. Fiquei super feliz e espero que vocês tenham gostado também. Sim, se inscreva no meu canal, por favor. Ah, Rolê é? Gourmet. E o Coisas que Nunca Vivi, Eu Evitava Viver. Isso, sensacionais.